Estamos a ver, Sara. Agora sim, não é? Então deixa-me só, consigo pôr isto aqui de lado? Consigo. Ok, então vou começar por me apresentar. O meu nome é Sara Simões, eu sou ilustradora e dou formação profissional, na área no ensino secundário profissional, e a minha formação de base é em design e depois também fiz um curso de ilustração científica com o ilustrador Pedro Salgado, que é um ilustrador especialista em desenho de peixes e que é premiado internacionalmente. Aqui como enquadramento também do meu trabalho, vou-vos mostrar uma coisa que se calhar vocês já conhecem, porque eu fiz as ilustrações dos livros da autora Fernanda Botelho, que talvez conheçam de outras edições do Ecoescolas, porque ela é uma participante assídua do Ecoescolas. Ela tem esta série de livros infantis, estes 3, e nós estamos a trabalhar no 4º, que eu estou a ilustrar agora, e são livros infantis que promovem o contacto das crianças com a natureza. Ok? Isto é a abertura, e agora sim, os livros da Fernanda Botelho. Obrigada. Então, obrigada. A Fernanda é conhecida também pelas agendas que ela faz todos os anos, dedicadas a plantas aromáticas, a plantas medicinais, a árvores também, e tem esta série de livros infantis que são muito usados pelos professores na escola. Ela é recorrentemente chamada às escolas para apresentar os livros e que tem a ver com ecologia, tem a ver com a utilidade das plantas no nosso dia-a-dia e com esta sensibilização para a biodiversidade que é muito importante. Outra coisa que eu posso dizer para me apresentar também é que eu gosto muito de desenhar, claro, por isso é que eu estou aqui a fazer esta apresentação hoje, e faço parte de um grupo, chama-se Grupo do Risco, não é grupo de risco, é Grupo do Risco, risco no sentido de desenho, de traço, de linha no papel, não é? Este grupo o que faz é desenho de campo, é um grupo de ilustradores e de fotógrafos que fazem saídas de campo para promover espaços naturais. Portanto, através do trabalho que nós fazemos de desenho e de fotografia, fazemos exposições e livros que servem para promover esses espaços. Eu depois um bocadinho mais à frente já vos vou mostrar um pouco de uma exposição que... Ô Tiago, eu estou lá fora, anda lá. Olha, o trabalho é espetacular, esse trabalho que vocês fazem, o Grupo de Risco, é espetacular. Pronto, eu não vou entrar aqui em detalhe porque quero pôr-vos a desenhar, mas eu depois um bocadinho mais à frente já vos volto a relembrar que podem ver essa exposição no Museu de História Natural. Vou pedir o favor aos participantes de desligarem os microfones. Quando quiserem podem intervir, se tiverem alguma questão, pronto, como fizeram agora, não estavam a ver o ecrã, mas vou pedir que mantenham os microfones desligados porque sem querer podem fazer algum barulho e depois não conseguimos avançar. Pronto, então isto é o ponto de partida. Então aqui esta sessão de hoje será dedicada ao desenho de observação e eu quero propor-vos fazer um desenho comigo nos últimos 15 minutos da sessão, e para isso o que eu preciso de fazer antes de mais é desmistificar aqui algumas questões acerca do desenho. Muitas pessoas dizem, eu não sei desenhar, e até acredito que não saibam, por enquanto. O que eu não acredito, sinceramente, é que elas digam, eu não consigo. Porque eu não consigo significa, muito provavelmente, que estão a desistir e que não estão a tentar. Portanto, o que eu quero transmitir é que, provavelmente, qualquer pessoa consegue desenhar, a menos que tenha alguma limitação física ou cognitiva, não é? Em princípio, todos nós teremos essas capacidades. Outro mito muito usual é que é preciso ter jeito, é preciso ter talento, e eu combato ferozmente este mito, porque não é uma questão de jeito, não é uma questão de talento, é uma questão de trabalho e é uma questão de dedicação e de vontade. Pronto. Então, eu espero que hoje, mostrando aqui algumas questões práticas de como é que se resolvem problemas do desenho, vocês consigam ficar convencidos de que não é preciso ter jeito, é preciso uma pessoa dedicar-se. Portanto, aquilo que eu defendo é que o jeito, ou este chamado jeito para desenhar, isto não é uma coisa que nasce com a pessoa, isto depende da sua dedicação, depende do seu trabalho ao longo do tempo que tiver disponível para progredir e avançar. Portanto, em vez de nós dizermos eu não sei desenhar, podemos dizer eu ainda não sei muito sobre desenho, mas estou disponível para aprender. Em vez de dizer eu não consigo, podemos dizer eu ainda não consegui, mas eu vou continuar a tentar, porque isto depende muito de nós lidarmos com aquela frustração de
vermos que as primeiras linhas que pusemos no papel não ficaram como nós queríamos. Mas isso tanto acontece com pessoas inexperientes, aí pessoas que acham que não sabem desenhar, como acontece com pessoas experientes. Eu tenho já uma grande bagagem de desenho, no entanto, quando eu faço o meu primeiro desenho sobre papel, se eu estiver a desenhar um peixe, se eu estiver a desenhar uma rela como esta que vocês veem, o primeiro desenho que eu faço sobre o papel provavelmente não vai ficar bem. Eu vou ter que continuar a tentar até ficar como eu pretendo. Portanto, esta atitude para progredir no desenho depende de não desistir, continuar a insistir, não ficar desencorajado com um traço torto e não ser demasiado autocrítico em relação àquilo que se faz, porque todos os traços, mesmo aqueles que são tortos, e principalmente aqueles em que nós erramos, são aqueles com que nós mais aprendemos. Portanto, para desenhar não é preciso talento ou jeito, é preciso vontade e é preciso esforço. E desenhar não é uma coisa que nasce connosco, não é de forma nenhuma. Desenhar é uma competência que pode ser aprendida, tal como nós aprendemos a ler, tal como aprendemos a andar de bicicleta, tal como aprendemos a tocar piano, se quisermos, eu não toco, mas tal como aprendemos a cozinhar, tal como aprendemos qualquer outra coisa, ok? Portanto, o desenho é uma coisa que não é complicada, é complexa, na medida em que nós, quando nos propomos desenhar qualquer coisa, há muitos problemas que nós temos que resolver, problemas de interpretação daquilo que estamos a ver e de tradução para a linguagem da linha e da mancha e da cor, mas se nós separarmos todos aqueles problemas gráficos em partes, em subproblemas, nós vamos conseguir resolvê-los de uma forma eficaz, e é isso que eu espero hoje mostrar aqui algumas estratégias para verem como é que isso pode ser resolvido. Portanto, o que é que nós precisamos para desenhar? Não é de uns lápis XPTO, não é de umas aguarelas muito caras, não é papel caríssimo, não são coisas muito sofisticadas. Precisamos de ter motivação e precisamos de nos dedicarmos. É isso. Portanto, desde que a gente tenha vontade, tenha curiosidade, que estejamos atentos, que vamos nos interessando por ver o que é que outras pessoas fazem, como é que fazem. Essa motivação vai nos fazer desenvolver alguma sensibilidade. E, portanto, eu acho que substituiria aqui o termo jeito, ou o termo talento, por sensibilidade. A sensibilidade é uma coisa que se vai treinando. Depois, outra coisa que é indispensável, obviamente, que é a dedicação. Se nós não temos tempo para nos dedicarmos ao desenho, se nós temos a preguiça e se cedemos e vamos fazer outra coisa qualquer, obviamente não iremos progredir. Portanto, estes são os dois grandes ingredientes que é preciso para nos dedicarmos. Pronto, eu aqui estou a dizer isto, é claro que vocês vêm aqui buscar, penso que é isso que vocês vêm cá tentar fazer, buscar ideias para aplicarem às vossas aulas, às vossas atividades letivas, e eu estou a dizer isto no sentido de uma mensagem que vocês possam transmitir aos vossos alunos, mas também que interiorizem para vocês mesmos, porque se nós não acreditarmos que realmente o desenho é uma coisa que se consiga aprender, também dificilmente conseguimos transmitir aos alunos que eles vão ser capazes. Temos que lhes transmitir essa confiança. E, portanto, uma coisa que eu penso que é óbvio para toda a gente é que ver é uma coisa mais profunda do que olhar, não é? E, portanto, se nós olhamos, reconhecemos qualquer coisa, mas se nós vemos, nós já estamos a reparar em mais detalhes. E o que eu quero fazer aqui com o desenho é levar isto mais longe, levar para lá da observação. Se nós observamos, já reparamos em mais coisas do que só simplesmente víssemos e já conseguimos aprender com essa observação. E então, se nós desenharmos, então aí já conseguimos compreender muito melhor. Há pouco no workshop anterior em que eu participei, o da Carla Cardoso, também era dedicado ao desenho, mas numa vertente um bocadinho mais de exploração dos materiais, um bocadinho mais, não era tanto na vertente da observação, mas mais na vertente da exploração plástica dos materiais, que eu também achei muito interessante e acho que é ótimo nós temos abordagens diversificadas ao desenho. Então ela também salientava a importância da observação, o facto de nós fazermos desenho de observação servir-nos para nós compreendermos coisas que nós não sabíamos acerca de um objeto que nos interessa, não é? Portanto, se eu tentar desenhar de memória um camaleão, se calhar eu não consigo, não é? Se calhar não passei tempo suficiente a olhar para um camaleão, é óbvio que eu não vou conseguir desenhá-lo facilmente. Então,
se eu for observá-lo com cuidado, eu vou reparar em detalhes e se eu estiver a desenhar, vou observar detalhes com muito mais minúcia do que se eu simplesmente observasse. Portanto, o desenho tem essa possibilidade de nos fazer levar mais profundamente à compreensão das coisas. E antes de entrarmos aqui nas técnicas, queria só esclarecer também aqui algumas funções que o desenho pode ter. Eu penso que o desenho é uma coisa muito útil e continua a ser muito útil nos dias de hoje, apesar de termos a fotografia, apesar de termos o vídeo, né, que são outros métodos de registro, mas o desenho tem uma série de utilidades ainda hoje em dia, pela sua vertente estética, que eu penso que é a mais óbvia para toda a gente, pela questão relacionada com a memória, ele permite-nos memorizar coisas que nós vimos, pelo facto de nos permitir compreender algo que pode ser complexo e que não iríamos compreender tão bem à primeira, pelo facto de nos permitir comunicar com outra pessoa, por exemplo, quando fazemos uma ilustração que nos aparece no manual escolar, foi feita com o objetivo de fazer uma comunicação. E também pelo facto do desenho nos permitir criar. Eu aqui não vou explorar hoje esta vertente da criação nesta comunicação, porque vou dirigir-me aqui ao desenho da observação, mas a vertente da criação obviamente que também tem aqui uma parte muito interessante que a Carla Cardoso abordou na comunicação anterior. Então, uma das funções mais óbvias do desenho é a estética, não é? Portanto, muitas vezes as pessoas desmotivam-se de desenhar porque pensam que os desenhos não são bonitos, os desenhos que estão a fazer não são bonitos. Nós não temos que ter a expectativa de sermos uns Leonardo da Vinci cada vez que pomos um lápis no papel, não é? Portanto, se o desenho não sai logo bem, não importa, ele pode servir para mais coisas além de ser bonito e pendurar na parede da sala. Portanto, isso é importante. Seja como for, se nós nos desafiarmos e insistirmos e conseguirmos de facto fazer uma coisa bonita e que nos satisfaz, então esse desenho também pode ser usado para estimular outras pessoas. E eu tinha-vos dito que fazia parte do grupo do risco, um pouco mais à frente já vou falar da exposição do grupo do risco que está a decorrer no Museu de História Natural. Este grupo do risco portanto, o grupo tem várias pessoas que se dedicam ao desenho e à fotografia e tem a particularidade de ser uma série de pessoas que estão ligadas à ilustração científica, mas na prática aquilo que vão fazer para o campo não é ilustração científica. São desenhos de campo muito pessoais, são registros que são feitos de acordo com a sensibilidade de cada pessoa e estes desenhos têm como objetivo sensibilizar outras pessoas. Portanto, através da estética, nós tentamos fazer alguma divulgação ambiental para promover a conservação de espaços naturais em que vamos desenhar. Este foi um desenho que fiz na Madeira, na floresta de Laurisilva, e portanto foi um desenho que me durou 4 horas, em que eu estive sentada num torrão de terra no chão, muito interessada no tema que eu tinha à minha frente e portanto daí esta dedicação que eu tive no momento. De outra função que eu acho muito interessante do desenho é a questão da memória. Portanto, isto que eu vos estou aqui a mostrar é uma situação em que eu fui à Tapada de Mafra, assisti a um ateliê de apicultura e na altura o formador esteve a mostrar uma série de coisas diferentes e eu, além de tomar notas daquilo que ele estava a falar, fiz também alguns registros gráficos simples, sem perder muito tempo, que me permitem agora, à distância de 5 anos, lembrar-me do que é que se falou e de tudo o que foi mostrado, ou de quase tudo o que foi mostrado. E, portanto, isto são coisas que são recursos simples, gráficos, que nós podemos usar facilmente. O tal lápis de grafite, que eu vos pedi há pouco para terem a jeito convosco para desenharmos dentro de uns momentos, e também aqui a aguarela. Eu hoje não vos vou pedir para usar a aguarela, provavelmente não tem esse material, mas não há problema. Isto é só para mostrar que com um pincel com depósito de água, que eu já vos vou mostrar mais à frente, e um bocadinho de aguarela, nós conseguimos fazer um apontamento rápido de qualquer coisa que estamos a ver. Outra coisa que o desenho nos permite é compreender, aquilo que vocês veem aqui nos desenhos da esquerda é uma flor, é uma chaga, chama-se também capuchinha, aparece nos livros da Fernanda Botelho, e esta flor tem a particularidade de ter 5 pétalas
e elas não são todas iguais. Existem 2 tipos de pétalas nesta flor e, portanto, como eu apanhei a flor e descobri que ela tinha esta particularidade, decidi desmontá-la e mostrar como é que ela era. Este desenho, originalmente, não era para ser mostrado a ninguém, era para eu própria compreender como é que a planta era. Portanto, o desenho tem essa vocação de servir para nós próprios, não tem que servir para pôr lá na parede, para ficar bonito, pode servir para nós próprios compreendermos. O que vocês veem aqui do lado direito, esta série de 3 imagens, em que temos uma fotografia de microscópio, de umas células vegetais, e depois temos 2 desenhos à direita. Portanto, temos aqui no meio um desenho feito a lápis, que é uma primeira interpretação feita a partir daquilo que foi visualizado no microscópio, e no fim um desenho a tinta feito, que é uma síntese daquilo que lá está. Então o que acontece? Quando eu observei isto ao microscópio, quem trabalha com microscópios sabe que existem planos de focagem, não é? E às vezes, quando não temos toda a informação no mesmo plano de focagem, é difícil nós conseguirmos perceber bem o que é que lá está. Então este desenho que está aqui no meio foi uma tentativa de interpretação daquela confusão toda que eu via, em que eu tinha que focar um bocadinho mais abaixo, um bocadinho mais acima, e depois de entender o que é que se lá passava, eu fiz então o desenho que está à direita, que já poderia ser uma ilustração científica que podia eventualmente ser publicada. Aqui temos outro exemplo de outra função do desenho, que é a comunicação, neste caso aplicada à ilustração científica, e que vocês veem aqui do lado direito uma ilustração que eu fiz, que tinha o objetivo de mostrar uma planta minúscula, uma planta do grupo dos musgos, portanto do grupo dos briófitos, isto é uma Anthocerota, e esta planta tem uma série de particularidades que a distinguem de outras, que só são observáveis ao microscópio. Então, a partir das imagens de microscópio, como vocês veem, eu consegui fazer aqui uma interpretação que depois é simplificada no desenho. Portanto, aqui o desenho omite uma série de coisas que não interessava que estivessem presentes, por exemplo, estas grelhas, estas calas, os brilhos que eventualmente as coisas têm, as sombras, são coisas que não interessa ter no desenho. O desenho também faz com que eu acentue, que eu saliente, que eu enfatize certos aspectos que são pertinentes e que crie uma hierarquia entre o que é mais importante e o que é menos importante. Portanto, trabalhando estas vertentes todas, nós conseguimos usar o desenho como forma de comunicação. Depois, aqui como entrando já no campo das sugestões para quem quer trabalhar a questão do desenho com os alunos. Temas que eu acho extremamente interessantes e que se calhar alguns de vocês já terão trabalhado, depois no fim se calhar vou-vos pedir para partilharem um pouco comigo se quiserem. O tema do desenvolvimento de qualquer coisa, alguns de vocês se calhar têm hortas nas vossas escolas, se tiverem uma planta em desenvolvimento pode ser interessante os alunos desenhá-la ao longo do tempo. Aqui eu tenho um jacinto que eu tive em março, ao longo de março ele estava a desenvolver-se, e em vários dias diferentes eu fui desenhando, portanto do dia 5 até o dia 12 houve essa transformação radical e eu por acaso na altura tive a oportunidade de acompanhar e registar. Aqui foi a mesma coisa com uma fava, portanto também desenhei uma fava aqui em casa e também fui desenhando a evolução. Outra coisa que aconteceu foi que uma vez eu tinha uma lagarta que vinha numa alface que eu comprei na mercearia e depois deixei a lagarta ali num vasinho e ela acabou por se transformar. Portanto, entre o dia 24 de agosto e o dia, onde é que estamos? Dia 10, portanto, no espaço de cerca de 15 dias, a lagarta transformou-se. Portanto, eu acompanhei o processo desde o primeiro dia, que ela estava a comer avidamente, e fiz estes desenhos que vocês veem aqui com os verdes do lado direito, depois os que estão em cima, no canto superior, desculpem, não é do lado direito, os verdes são os primeiros, são do lado esquerdo. São do primeiro dia em que a lagarta dava a comer muito. Depois, uns dias depois, ela tinha-se transformado, ela de repente desapareceu e quando fui descobrir ela estava lá uma coisa seca estranha e era a lagarta transformada numa crisálida e depois passados uns dias então ela saiu da crisálida e transformou-se numa borboleta, era uma borboleta noturna e foi interessante acompanhar este processo. Agora, questões mais práticas, eu vou-vos mostrar como é que nós poderíamos desenhar uma árvore. Eu tenho aqui esta fotografia de referência, que foi uma árvore que eu já desenhei, e eu ontem estive aqui a fazer esta árvore, por acaso até desenhei aqui no próprio PowerPoint, esta árvore que vocês veem à direita foi desenhada aqui no PowerPoint,
simula um bocadinho um desenho que nós poderíamos fazer com marcadores. E pelo meio eu vou-vos mostrar aqui qual é que é o processo de construção deste desenho. Portanto, eu comecei por interpretar que tipo de forma, que tipo de configuração é que tinha esta copa, verifiquei que ela era mais ou menos na forma de uma chama, ou muitas vezes eu até não uso assim formas tão orgânicas, uso umas formas um bocadinho mais geométricas, facetadas. Imagino que é um polígono irregular que está ali à volta daquela copa e desenho esse polígono, e depois relaciono a forma deste polígono e o tamanho deste polígono com o tronco. Ou seja, o tronco, por exemplo, em que direção é que ele está? Ele não está perfeitamente vertical, está ligeiramente inclinado. Será que ele ramifica? Neste caso não, e não vemos ramos, só vemos mesmo ali um palito. E uma vez que eu tenha tido este cuidado de relacionar a copa com o tronco, verificado se o tamanho, a altura do tronco corresponde, por exemplo, a quanto, se eu imaginasse que o tronco corresponderia a uma unidade de medida, se calhar eu iria chegar à conclusão de que a copa corresponderia a 2 unidades de medida. Então eu podia fazer estas relações de proporção para verificar se os tamanhos das coisas estão certas. Depois, uma vez que eu tenha esta base deste contorno feito muito suavemente, eu posso começar a entrar nos detalhes do contorno da folhagem. E depois de eu entrar nos contornos externos da folhagem, eu posso também criar aqui na parte interna uma espécie de mapa que me permita diferenciar o que está iluminado daquilo que está em sombra. É uma estratégia que eu uso muitas vezes. Tentar encontrar este mapa que depois me permita completar o desenho com mais informação. Uma vez que eu tenho então esta informação no desenho, eu posso começar a preencher com sombras. Numa fase inicial eu não me preocupo muito em descrever a folhagem e também devo alertar que quando nós desenhamos uma árvore não é suposto nós estarmos a desenhar cada folha, não é? É impossível e não é desejável, não é esse o efeito que nós pretendemos, provavelmente. E pronto. Uma vez que isso seja percebido, depois a gente já pode entrar em detalhes e em começar a tentar descrever que padrão de crescimento tem aquela folhagem. E dentro do campo de descrever o padrão de crescimento da folhagem, há um exercício que eu fiz aqui há uns anos, que foi pegar em fotografias de várias árvores diferentes e com o marcador desenhá-las, tentando com tracinhos curtos e com pontinhos, usar mais ou menos concentração, consoante cada área estivesse mais iluminada ou mais em sombra. Depois, se nós, por exemplo, formos fazer uma saída de campo, se estivermos ao ar livre, se estivermos a visita de estudo, como é que nós poderíamos desenhar uma paisagem? Obviamente que isto também é uma coisa bastante difícil, complexa, mas isto começa por uma coisa tão simples quanto nós identificarmos quais são as formas que nós vemos lá. Isto aqui vocês veem é uma vista de Almada, em que tem ali a ponte sobre o Tejo e tem o Cristo Rei lá ao fundo, e o desenho da direita foi feito durante 1 hora, mas para o desenho ser feito desta forma, houve primeiro uma tentativa de compreender estas formas que nós podíamos lá ver. Por exemplo, qual é que é a configuração que tem a área que nós vemos e que é o rio? Qual é que é a área que é dedicada ao céu? Qual é que é o tamanho desta falésia na área do desenho? Depois de nós fazermos um primeiro apontamento, um primeiro registro destas coisas, que neste caso eu fiz à parte, numa escala mais pequenina, torna-se mais fácil depois no desenho final, no desenho mais detalhado, quando nós avançamos, então introduzir os detalhes. Aquilo que eu estou aqui a tentar transmitir-vos é que há sempre uma construção por detrás dos desenhos complexos. Eles podem parecer muito trabalhados ou muito complexos, mas eles começaram por uma coisa tão simples quanto uma forma geométrica, quanto uma elipse, quanto um ovo, quanto uma linha sinuosa que depois nós fomos completando. Aqui eu tenho alguns desenhos da minha hamster e que eu tive há uns anos, e eu achei interessante verificar que estes desenhos foram feitos ao longo de 4 dias, ou seja, sendo um animal que é um pouco irrequieto, pouco tempo está acordado, que é visto dentro de uma gaiola, não é? Em que tem uma série de objetos que estão pelo caminho e que não o deixam observar com toda a atenção que nós gostaríamos. Isto dependeu de algum esforço de ir completando com várias informações.
Então, os primeiros desenhos que eu tentei fazer são estes que vocês viram, vêm aqui com linhas, estes mais inacabados. Todos estes desenhos que vocês veem foram começados com estas coisas muito espontâneas, muito inacabadas e que são muito incompletas, que são coisas às vezes mais geométricas, às vezes são riscos um pouco caóticos. E depois, uma vez que o bichinho nos permita, a gente vai completando com mais informação. E, portanto, aquilo que eu recomendo para quem queira desenhar animais é que tenha muita paciência, obviamente, e que, acima de tudo, não pense que vai fazer um desenho de uma vez só. Ou seja, cada vez que eu desenho um animal, eu tento fazer mais do que um desenho em simultâneo. Geralmente eles adotam várias posturas em sequência. Imaginem que ele está, por exemplo, de frente para mim, eu tento fazer um registro do animal de frente. E depois, entretanto, ele vira-se de lado. Eu tento fazer um registro do animal de lado sem ter concluído o outro desenho anterior. E depois, entretanto, ele vira-se de costas. Eu faço um bocadinho do animal de costas. Mas depois, às tantas, se vocês repararem, as posições dele voltam ao mesmo. Ele volta a virar-se de frente, ele volta a virar-se de lado, ele volta a virar-se de costas. E então, no fundo, é um bocadinho cansativo e confuso, mas se nós formos alternando entre as várias posições e desenhando ora um bocadinho de frente, ora um bocadinho de costas, ora um bocadinho de lado, nós vamos conseguindo complementar o desenho com essa informação toda. Aqui, este desenho que vocês veem à direita, este foi feito em dezembro passado no Aquário Vasco da Gama, em Lisboa, e estes desenhos aqui estão um bocadinho mais detalhados, mas eles começaram por ser coisas tão simples quanto estes rabiscos que vocês veem aqui à vossa esquerda. E outra coisa interessante que aconteceu foi que eu desenhei estes peixes todos no mesmo aquário. Estes que estão na folha azul foram feitos no mesmo aquário que tinha várias espécies. E os peixes estavam continuamente em movimento, eles não tiveram paradinhos a pousar para mim. Portanto, aquilo que eu fiz foi, eu desenhava um bocadinho de um, ele ia-se embora, desenhava um bocadinho do outro. E depois vinha o outro anterior, e eu desenhava mais um bocadinho. E depois, claro, entretanto chegou a hora de eu ir embora e não tinha tudo completo, eu tinha feito algumas fotografias e em casa consegui completar. Okay? Portanto, essa fotografia também é aqui um registro interessante para complementar os nossos desenhos. Sugestões, por exemplo, se quiserem desenhar aves. Estes desenhos que eu aqui tenho neste slide, eles fazem parte de uma série de 4 páginas que eu fiz, em que eu mostro aqui os primeiros. Estes que estão aqui à esquerda são os primeiros, eu fiz 2 páginas assim, em que são desenhos que eu podia ter ficado frustrada por não ter conseguido, não é? Porque o bicho mexeu-se, foi-se embora, porque o meu desenho ficou torto, mas eu estive ali a gastar papel durante algum tempo, portanto gastei 2 páginas com desenhos deste género, em que não saiu nada, e depois às tantas eu, ao fazer este esforço de observação, apesar de eu estar a estragar papel, entre aspas, o que atualmente não é assim tão grave porque o papel já não é assim um recurso tão raro como era, por exemplo, no tempo do Leonardo da Vinci, né? Portanto, apesar de eu ter tido esta experiência de não ter conseguido à primeira, o facto de eu ter estado a observar não produziu bons desenhos, mas fez com que eu aprendesse alguma coisa sobre o pardal. Isto eram pardais. E então, quando eu fui desenhar na terceira página, que é esta que vocês veem à direita, eu já tinha mais informação sobre o pardal e já fui capaz de pôr mais informação que me permitiu que os desenhos fossem mais bem conseguidos. Portanto, se eu continuasse, ainda melhor isto ficaria, não é? Aqui é outro exemplo do género, em que foi noutra ocasião que eu desenhei também uns pardais, uns pássaros que estavam numa gaiola, bengalins e um roxinol, e vocês veem que isto começa por coisas muito simples, são ovais, são coisas, são formas facetadas, e depois à medida que o pássaro vai adotando a mesma postura, vai-se completando com mais um bocadinho de informação. Se calhar às vezes não conseguimos desenhar mais do que o bico, noutras situações não conseguimos desenhar mais do que a cauda, mas o que é certo é que estes bocadinhos todos juntos vão-nos fazendo compreender o animal e vão-nos fazer mais tarde conseguir fazer tudo junto. Então, para sintetizar isto e quero ver se eu não me alargo muito mais, que é para vos deixar desenhar, quais é que são as estratégias que eu tentei mostrar ao longo destes desenhos e que eu acho que vocês podem incorporar nos vossos desenhos e incentivar os vossos alunos a usarem. Uma delas, essencial, é a questão da construção, portanto, partir do geral para o particular, aquilo que vocês viram na árvore, não tentar desenhar cada folhinha, não é?
Portanto, o que importa ali não interessa que nós descrevemos cada folha da árvore, o que importa é percebermos qual é que é a configuração que ela tem e por isso nós começamos por uma forma geométrica que a envolva e uma relação de proporção entre a copa e o tronco. Uma vez que essa relação de proporção e essa forma geral esteja compreendida, que nós estejamos contentes com essa relação, então avançamos para outra etapa, avançamos para uma etapa em que vamos então observar, por exemplo, detalhes da folhagem, o que é que está em sombra, o que é que está iluminado, e demarcar essas áreas de sombra e de luz com uma linha. Pronto, é uma boa estratégia. Uma vez que isso esteja feito, então podemos entrar no sombreado, podemos entrar na textura e por aí afora. Portanto, a questão da construção, do geral para o particular, é uma coisa que eu acho que é indispensável no desenho de observação. Identificar formas geométricas é uma coisa muito, muito importante, eu acho que ajuda imenso. Toda a gente sabe geometria, podem nunca ter desenhado algo tão complexo como o cavalo marinho, mas sabem perfeitamente o que é uma elipse, sabem o que é um triângulo, sabem o que é um trapézio. E ao encontrarmos esses trapézios e essas elipses nos nossos referentes, naquilo que nós observamos, vai ser mais fácil nós então transpormos isso para o papel. Essencial é também estabelecer relações, relacionar tamanhos. Qual é que é a relação entre o tamanho do tronco com o tamanho da copa? Posições também, relacionar posições. Esta coisa está atrás, está à frente. Qual é que é, por exemplo, no alinhamento vertical? Isto fica mais à direita ou fica mais à esquerda do que outro elemento que nós já temos no desenho, não é? E outra coisa que eu acho muito importante é uma coisa chamada espaço negativo, que eu vos vou mostrar no exercício que vamos fazer já a seguir, e que consiste nos espaços que ficam no meio dos objetos. Portanto, se eu considerar um conjunto de folhas, um raminho com várias folhas, vai haver uma série de espaços entre as folhas que têm uma certa forma. E se nós estivermos despertos para observar a forma daqueles espaços, vamos ter o cuidado de colocar as folhas numa relação que vai funcionar bem e vamos garantir que a proporção do nosso desenho fica assegurada. Ok? Outra coisa, se calhar numa vertente mais lúdica, é verificar que algumas formas que nós encontramos nos objetos, estou-me a referir aqui em concreto aos objetos naturais, mas claro que isto só se aplica a outro tipo de objetos que queiramos desenhar, é que às vezes os objetos têm formas que são identificáveis além das geométricas, além dos triângulos, além dos trapézios. Nós podemos, por exemplo, encontrar a forma de um coração em algumas folhas, em algumas escamas, podemos encontrar a forma de uma espiral, por exemplo, na construção de uma pinha ou na construção de uma flor, e houve uma ocasião em que eu estava a orientar uma sessão de desenho na Casa da Cerca, que eu já vos vou falar também a seguir, e nessa sessão tinha uma menina que estava a observar o fruto do cipreste, e aquilo tem umas escamas que são complexas de desenhar, e então, para ajudar a tentar perceber aquilo que ela estava a ver, toda aquela complexidade, eu estava a tentar identificar cada uma daquelas faces com uma forma. E então reparámos, olha, estás a ver, esta por acaso até tem a forma de umas cuecas. E ela até se fartou de rir e percebeu e começou a procurar formas deste género no objeto e conseguiu desenhar. Eu aqui tenho alguns dos materiais que eu habitualmente uso. Se calhar não vou alongar muito mais, que é para termos tempo de desenhar. O indispensável, se vocês quiserem fazer desenhos deste género que eu vos mostrei, será usarem um caderno. Eu recomendo que tenham um caderno de desenho para fazer desenho de campo, se quiserem fazer saídas, se quiserem fazer ditas de estudo, se quiserem desenhar na horta ou no jardim da escola. Um caderninho de campo será sempre uma boa opção. Podem ter um caderno comprado numa loja dedicada a belas artes com um papel de boa gramagem, mas se não tiverem esse recurso à disposição, uma coisa tão simples quanto agarrar umas folhas de papel de máquina brancas, dobrá-las ao meio, prendê-las com um cordãozinho, é um caderninho improvisado que já dá para fazer uma série de brincadeiras de desenho de campo. Depois, um lápis de grafite é o mínimo, não é? É aquilo que eu estou a pedir hoje para fazer aqui comigo. Se tiverem marcadores também podem fazer coisas interessantes. Se quiserem trabalhar com aguarela, o mais prático é usar uma caixinha pequenina da gama escolar, portanto uma caixa de aguarelas comprada numa papelaria, e aquilo que se chama um water brush, ou seja, um pincel com depósito de água. Se quiserem desenhar fora de uma sala de aula, é para muito prático, porque o pincel já tem o depósito lá dentro, basta passar na pastilha de aguarela, liberta o pigmento
e depois limpa-se com um papel absorvente, um guardanapo, algo desse género, e conseguimos então fazer de uma forma muito prática, sem que andar com copos atrás, alguns desenhos interessantes. Só um alerta em relação às caixas de aguarelas. Digam, por favor, aos vossos alunos que nunca comprem caixas de aguarelas na loja dos chineses, porque elas vão sair do papel. Depois de seco, aquilo acaba por esfarelar e acaba por sair do papel, portanto, essas não são mesmo horríveis. Não é preciso comprar umas muito caras, se for, por exemplo, da marca Giotto, por exemplo, que são bastante boas, umas da gama escolar aceitáveis do supermercado ou da papelaria, estará muito bem. Ok, então antes de entrar aqui no desenho, vou só convidar-vos para duas coisas. Uma delas é, se quiserem, se tiverem a oportunidade de ir à Almada, eu todos os meses oriento uma sessão de desenho ao ar livre, que dura 2 horas, às vezes prolonga-se um bocadinho mais. Hoje, por acaso, vai acontecer uma, e é às 3 da tarde, sempre no primeiro sábado do mês, das 15 às 17. É uma sessão dedicada à observação das espécies que há no jardim, e como nós vamos fazendo ao longo do ano, vamos vendo o que há de sazonal, ou seja, num certo momento podemos estar a desenhar o algodão que está a dar frutos, no outro momento podemos estar a desenhar a floração da amendoeira e por aí afora. Outra coisa que eu já vos tinha falado e que recomendo é a exposição do Grupo de Riscos, que está no Museu de História Natural e da Ciência em Lisboa, na Rua da Escola Politécnica, vai acabar em 13 de março de 2022 e é uma exposição retrospectiva do grupo que começou em 2007 e, portanto, mostra desenhos das várias expedições que nós fizemos e fotografias e alguns vídeos também. E agora, passando aqui à nossa prática, vou então pedir-vos que peguem na vossa folhinha de papel e no vosso lápis. Espero que eu não tenha sido muito confusa e que tenham percebido aqui a minha linha de raciocínio. E vou-vos pedir que desenhem uma planta que aqui está a seguir. Mas antes disso eu vou-vos explicar a partir deste slide o que é que eu pretendo que vocês façam aqui rapidamente. Esta imagem que vocês veem no meio, esta fotografia, isto é na Casa da Cerca, portanto é um sítio muito bonito em que vale a pena ir, se não for para desenhar, pelo menos para ver as posições, para apreciar a paisagem, é um sítio super relaxante. E aquilo que eu costumo fazer com os participantes que vão lá pela primeira vez, para ter certeza que ficam ali com os olhinhos bem afinados para observar e conseguir transpor para o papel aquilo que estão a ver, é o exercício de desenho de proporção, e que consiste neste conjunto de folhas em que eu peço para desenhar o tal espaço negativo de que eu vos falava há pouco. Então, como é que nós conseguimos que este conjunto de folhas fique com a proporção correta? Portanto, eu peço sempre às pessoas que desenhem com as dimensões tal e qual como estou a ver, e que cada folha, apesar de elas parecerem diferentes umas das outras, aliás, apesar das folhas parecerem todas iguais umas às outras, porque elas obedecem a um padrão de crescimento em que seria suposto quase que se todas fossem iguais, na prática todas elas cresceram com condições de desenvolvimento ligeiramente diferentes, ou pela gravidade, ou por terem outra por cima, ou por ter passado um bichinho que as comeu. Portanto, na verdade elas todas são diferentes. Há uma parte que fica mais curvada, há uma parte que fica mais direita, há uma parte que pode ter desaparecido, e então eu peço para desenhar cada uma das folhinhas como se fossem únicas, não como um esquema de simetria em que as da esquerda são iguais às da direita. Portanto, cada uma delas merece o nosso olhar dedicado para ver em que medida que ela é diferente das outras. E para nós conseguirmos fazer isso, uma coisa que eu recomendo muito é olhar para a configuração dos tais espaços negativos, ou seja, entre as folhas existe um espaço que tem uma certa configuração, às vezes é um triângulo, às vezes é um trapézio, às vezes é uma coisa mais irregular, mas que nós podemos tentar simplificar na nossa cabeça como algo mais geométrico, e essa configuração desenhada permite-nos estabelecer a relação entre os elementos que estão nos dois lados, não é? Portanto, o espaço negativo é uma forma de nós relacionarmos o que lá temos. Outra coisa que eu peço também é que, quando desenharem este conjuntinho de folhas, que vocês vão ver a seguir, que evitem desenhar cada folha sem olhar para o conjunto, ou seja, tentem sempre, quando desenham uma das folhas, ir comparando com tudo o resto que está à volta, porque desenhar implica estabelecer relações. Para nós conseguirmos desenhar de observação e sermos rigorosos com os tamanhos, se assim o quisermos, não é?
não é que nós tenhamos que sempre que o fazer, mas se for esse o meu objetivo, que há muitas maneiras de desenhar e muitos objetivos diferentes, se for isso que nós queremos, então devemos sempre olhar para comparar a folha que eu estou a desenhar com a folha que está ao lado e com o tamanho das outras coisas todas. E então, agora que eu já fiz aqui esta introdução, vou pedir então que desenhem esta folha de sabugueiro, este conjunto de folhas de sabugueiro, que vocês veem aqui à vossa esquerda, o daqui ali não vamos ter tempo, considerando estes aspectos que eu vos falei. Então, vocês vão reparar que aqui entre as folhinhas há vários espaços, há aqui estas duas de cima estão muito juntinhas e o espaço que aqui fica é assim podíamos interpretar aqui como uma forma de um chifre, é assim um chifre muito fininho, não é? Aquele espacinho que fica ali. Depois o espaço, vou apontar aqui com o meu rato para ser mais óbvio, portanto eu estou-me a referir a esta forma aqui, não sei se conseguem ver bem o meu rato. Depois, este espaço aqui, se vocês repararem, é um triângulo aqui aberto e curvo, mas é um triângulo para todos os efeitos. E depois, se nós desenharmos este, será fácil perceber que este é bem diferente. Ok? Depois, outra coisa que podemos reparar é que esta folha, se nós repararmos bem, isto até pode ser feito como retas. Temos aqui um segmento de reta, temos aqui outro segmento de reta, e aqui, levando ao limite, quase que tínhamos aqui outro. Por isso, eu vou-vos pedir que façam só um desenho de linha, não se preocupem em representar nervuras. Se tiverem alguma questão, podem colocar, ou se tiverem alguma experiência que queiram partilhar em termos do que é que já fizeram de desenho, eventualmente com os vossos alunos, desenho de observação, neste caso. Sara, ia colocar uma questão já agora. Por causa aqui de desenhar, se aconselha que comecemos a desenhar o caule e a partir daí então esses espaços negativos, ou qual será o melhor sítio para começar? Sim, eu às vezes muitas pessoas que fazem este exercício comigo começam por desenhar o eixo central da planta, que é um bom ponto de partida porque corresponde à estrutura, não é? Só o que eu acho que tem que ter em consideração é que o caule tem uma espessura, não é? Portanto, ele não é só um tracinho, ele acaba por ser dois. Como eu aqui vos estou a pedir para desenhar o contorno exterior, não é? De tudo isto, e nada do interior, vou pedir então que vocês considerem que o caule vai ter que ter dois traços, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Por onde é que vocês começam? Na verdade, vocês podem começar por qualquer lado. Como o exercício aqui é focado no espaço negativo, e que é se calhar um conceito que vocês ou nunca ouviram, ou se já ouviram, talvez não usem habitualmente, e não é assim uma coisa tão usual, não é assim uma coisa que o nosso cérebro esteja treinado para fazer, eu peço-vos então que comecem por desenhar os espaços negativos e que comecem por desenhar os mais óbvios, se estão com dúvidas por onde é que vão começar. Portanto, eu diria que este aqui, conseguem ver o meu rato, não conseguem? Sim, sim. Pronto, este aqui que é assim uma espécie de um corninho, eu acho que podem começar por desenhar este, e depois este aqui que tem um triângulozinho. Se vocês desenharem estes dois espaços negativos, vocês vão ter automaticamente aqui a largura da folha, e depois podem fazer o mesmo do outro lado, podem fazer este aqui e podem fazer este aqui. Tendo em consideração que aqui o caule tem uma orientação que é oblíqua, e já que ele é oblíquo, podemos também ser fiéis àquilo que estamos a ver na nossa projeção, né? no nosso slide, e fazer esta inclinação aqui também. Pronto, eu acho que esta zona aqui central é aquela por onde eu começaria. Uma vez tendo compreendido esta zona, depois torna-se mais fácil passar à parte seguinte. Uma coisa que eu acho que é muito importante quando se desenha é que é claro que as coisas são difíceis, agora nós podemos começar por aquilo que é mais fácil, e o que é mais fácil é, por exemplo, a estrutura, a tal forma geométrica, os tais espaços negativos, e dividir os nossos problemas todos em partes. Se eu fosse, por exemplo, fazer uma aguarela disto, é claro que eu teria imensas coisas para resolver, teria que resolver aqui uma série de gradientes, de cores, as nervuras, estas sombras que se vê aqui, portanto seria uma complexidade imensa. Então, se nós tivermos que fazer uma coisa tão complexa quanto isso, uma coisa que podemos fazer é começar por resolver coisas tão simples quanto a forma, quanto aquilo que vocês estão a fazer, e depois numa segunda etapa, então, uma vez que vocês já tenham
o contorno exterior e que estejam contentes com a proporção, não é? Já poderiam passar ao desenho das nervuras. E depois, uma vez que já tivessem os desenhos das nervuras todos, poderiam passar então à pintura. E é neste sentido que eu defendo que isto tem que ser tudo faseado e não tem que ser uma coisa muito complicada se nós soubermos pegar nisto por estas coisas simples, tão simples quanto é observar uma forma geométrica, tão simples quanto avaliar qual é que é a inclinação, se uma curva é mais apertada ou mais aberta, se eventualmente uma curva não pode ser dividida em segmentos de reta. Mas pronto, é uma sessão curtinha de 50 minutos, eu também não tinha aqui margem para fazer muito mais, falar e pôr-vos a desenhar, portanto a partida terá que ser um bocadinho mais curta.